passada tivemos uma aula, palestra sobre Gênesis. O pessoal do seminário recebe os materiais e as instruções e os debates lá no grupo. Hoje é o livro de Êxodo. E nós vamos... o livro de Gênesis foi uma visão geral das origens, né? Falamos em algumas origens, porque ele é o livro das origens. Várias vezes são repetidas. Essas são as origens. Ou então esta é a história. Ou então esta é a genealogia. Nós focalizamos em algumas origens que nós achávamos importante você saber como elas são nas escrituras. Hoje vamos pensar sobre os pontos altos do livro de Êxodo. Aliás, todo mundo aqui sabe o que quer dizer Êxodo? O que quer dizer Êxodo? Saída, né? Refere-se à saída dos filhos de Israel do Egito. Esse é o Êxodo. Essa é a partida. Um dos pontos altos do livro de Êxodo é a pessoa de Moisés. Moisés, propriamente dito. Moisés é um marco na Escritura. Moisés é um divisor de águas. A Bíblia diz, em João capítulo 1:17, que a lei veio por Moisés. A graça e a misericórdia vieram por Jesus Cristo. É como se Moisés fosse um outro Jesus no sentido de um mestre, não no sentido salvífico, mas no sentido de um professor do Velho Testamento. Quase todo mundo conhece a história de Moisés. Ele é filho dos escravos hebreus e ele é jogado no rio de uma maneira protecional, de uma maneira protetiva. Ele é achado pela filha do faraó, é levado para o Egito e é criado pela filha do faraó. O livro de Hebreus diz que ele foi instruído em toda sabedoria e ciência do Egito. Tudo que o Egito tinha de conhecimento, as coisas mais elevadas em conhecimento, Moisés aprendeu. Mas à medida que ele vai crescendo, um dia ele, revoltado com a maneira como os egípcios tratavam um escravo hebreu, ele mata um egípcio e foge. Ele vai se abrigar lá em Midian. Os midianitas são parentes dos judeus, num certo sentido são irmãos também, como os ismaelitas, porque são filhos de Abraão com Quetura. E lá tem um homem chamado Jetro, sacerdote do Deus Altíssimo. E ele passa ali quando ele chega lá, ele tem 40 anos. Ele passa mais uns 40, vivendo aquela vidinha de deserto, ovelha, a mulherzinha, filha do sacerdote, deserto, ovelha, um oásis, deserto, ovelha. A vida vai me levando. E ali pelos 80 anos ele deve pensar assim: bom, já deu. Já posso morrer. Já posso me aposentar. É incrível como as pessoas estão doidas para se aposentar, né? As pessoas estão desesperadas para se aposentarem, para parar, né? Você sabe que a gente está sempre querendo parar, né? Eu me lembro os meus amigos de segundo grau, eles diziam que no dia que eu terminar este segundo grau, né, nunca mais eu entro nessa escola, nunca mais eu venho estudar, não vejo a hora de ter, não quero mais saber de nada, de livro de matemática, de português, de física. Meu Deus do céu, como eu sofro, né? Aí você entra na faculdade, no dia que eu terminar, as pessoas estão sempre querendo parar. É natural. Então Moisés está ali aos 80 anos e ele está querendo parar. Se ele é uma pessoa normal, ele pensa assim: pô, já deu 80, né?
Só quero agora curtir a vida, o descanso da velhice. E aí, aos 80 anos, Deus aparece para Moisés com uma missão. Se Moisés é como você, ele podia ter pensado assim: poxa, não podia ter me dado essa missão aos 30, não é? Podia ter me dado essa missão aos 40. Isso não tem nada a ver com você e nem depende de você. Aos 80 anos, Deus tem uma missão. Quem tem 80 aí já? Levanta a mão aqui. Então, vocês nem chegaram, irmã Nazaré, vocês nem chegaram lá ainda, né? Alguns nem acreditam que vão ser. Ah, sim, o Snar, né? Eu sempre esqueço. Alguns nem acreditam que vão chegar. Então, como Moisés é um ponto alto do livro de Êxodo, um ponto marcante, nós temos uma palavra-chave para Moisés. A palavra-chave é treinamento. Moisés, sem saber, estava sendo treinado o tempo todo para a sua missão. Eu nunca vou esquecer a história da missionária. Ela foi criada numa família onde todo mundo era bruto. Mas pensa na pessoa mais bruta que você conhece, era educada, era um lord inglês, comparado com essa família de bruto, um povo bruto, né? Daqueles que comem com a boca aberta, falando com a boca aberta, para que você veja a comida se mexendo dentro da boca dele, né? Aqueles que falam com a boca cheia, né? Aqueles que dizem palavrões, aqueles que falam alto, que são educados. Era um povo muito bruto, insensível, áspero, né? E essa missionária sempre se perguntava assim: meu Deus, por que eu fui criado numa família de gente tão grossa, mas tão bruta? Quando ela foi ser missionária, aí ela entendeu, né, que as coisas que ela foi passar no campo missionário eram nada comparadas com as coisas que ela passou dentro da família. Ela entendeu. Era um treinamento. Moisés está sendo treinado sem saber. Primeiro, ele é treinado como um estadista, como um governante. Ele é filho da princesa. Ele é um príncipe, ele é o príncipe do Egito. Ele é treinado em diplomacia. Ele sabe as coisas sobre como se negocia com as nações. Ele conhece a linguagem. Porque ele, quando tiver a sua missão de tirar o povo de Israel do Egito, ele vai precisar desses conhecimentos. Logo, nós vemos eles tendo que negociar com moabitas, com os edomitas. Logo, nós o vemos tendo que negociar com várias nações. Depois, Moisés tinha que ser uma pessoa resistente. E esses 40 anos que ele passou trabalhando no deserto, fizeram dele uma pessoa resistente. A coisa mais próxima que eu conheço de deserto é a caatinga distante com serras distantes. Mas todas as vezes que eu mergulhei fundo às vezes a gente fala caatinga, o pessoal pensa que é um negócio mal cheiroso. Não, a vegetação chamada caatinga, né? E às vezes que eu mergulhei bem fundo na caatinga, eram coisas próximas da cidade. Sempre tinha um carro esperando, sempre tinha uma moto esperando. Às vezes era piquenique, às vezes tinha um açude próximo, tinha algum lugar para você se aliviar, né? O deserto não é nada disso. O deserto é barra pesada. Moisés vai passar 40 anos pastoreando ovelhas no deserto. Quando Deus lhe chama, Moisés tem doutorado em diplomacia e doutorado em desertos. E naquele momento que ele está pronto para se aposentar, Deus aparece e diz: não. Vai começar agora. Agora que vai ficar engraçado, não é? Eu tenho uma missão agora. Eu não sei qual é a sua expectativa da sua vida. O que você vai fazer com essa sua
vidinha significativa. Não sei o que você pensa. Mas se você é como a maioria, você pensa em ter um emprego e trabalhar 100 anos para se aposentar, porque você quer se aposentar, porque você quer se aposentar, né? Para que você quer se aposentar? E você quer ter uma colônia para se aposentar, para você ter uma colônia, né? Para se aposentar, para ter uma colônia, né? Porque você quer, sei lá, voltar para Cruzeiro, para Manso Lima, ou sei lá, não sei o que você quer, né? Mas as pessoas com que eu conheço não tem muitos planos muito elevados, não. É assim, tipo, não, eu só quero me aposentar para me aquietar, pastor. Você aquietar do quê? Tua vida é o quê? Você é o quê? Um punk agitado? Você é quem? Né? Você é um black bloc? Né? Porque agora você precisa se aquietar. Quem vê disso, você é o agitadão, né? Que agora precisa se aquietar. Qual é a sua visão de vida? Pode ser que Deus surpreenda você. Talvez não vai ser aos 80, né? Nossa realidade é bem diferente, mas pode ser que Deus surpreenda você e diga, não, vai se aposentar não. Né? Na verdade, nenhum de nós deveria pensar em se aposentar. Quando eu falo em me aposentar, é assim, é esse plano que as pessoas têm de se aposentar para se aposentar. Para quê? Para se aposentar. Né? Nenhum de nós deveria pensar nisso. Se nós entendemos o significado da nossa vida e a importância e a singularidade de que nós só temos uma, então qual é o nosso plano de vida? Se aposentar? É isso? Uma das primeiras vezes que eu desci para São Paulo, para uma conferência em Águas de Lindóia, eu vi um homem que tinha mais de 80 anos. E ele era um aposentado da General Motors. E ele vinha dos Estados Unidos só para ajudar nas filmagens do Brasil. Ele tinha conhecimento naquela área. E ele vinha de lá só para servir. Eu fiquei pensando na maioria das pessoas de 80 anos que eu conheço. Né? Ou na maioria das pessoas que estão envelhecendo que eu conheço. Para que você quer envelhecer? Para que você quer parar? Pensa bem. Algumas pessoas têm tanta essa neura de parar e quando eles param, eles deprimem. Porque não sabem o que fazer quando parou. Aí diz, pastor, eu quero aprender crochê. Preciso fazer alguma coisa. Não, mas você não queria parar? Não é? Se você queria parar, como é que você precisa fazer alguma coisa? Alguns dizem, eu quero aprender violão. Eu falo, dá mais não, teu dedo está duro. Né? Dedo de velho. Né? Acabou, passou. Né? Eu vou aprender piano. Começa aos 7. Né? Então, nós temos ensinado um conceito constantemente aqui que é simples. Aposente-se para fazer a obra de Deus. Simples assim. Vocês que vão ter o privilégio de se aposentar, se o pessoal deixar aí das reformas, você vai se aposentar mais velho que Moisés, né? Mas a ideia é aposente-se para fazer a obra de Deus. As pessoas passam a vida toda reclamando que elas não se envolvem na obra porque elas não têm nem tempo nem dinheiro. Pois agora você aposentou-se. Você pode não ter muito dinheiro. Você tem tempo. Né? Você tem tempo. A obra de Deus nunca falta serviço. Jamais falta serviço. E essa mentalidade desgraçada de que a obra de Deus é coisa para jovens. Eu peguei um plano de evangelismo avançadíssimo de São Paulo. Evangelismo na rua. E a escala do plano era assim, fulano faz isso, toca-se uma música, e os jovens distribuem folheto. Falei, e os velhos então pode? Né? O que aconteceu? Então Moisés tem 80 anos. Palavra-chave para Moisés, treinamento. Ele estava sendo treinado
para fazer algo significativo nos últimos 40 anos da sua vida. Se essa lógica prossegue, meus irmãos, você também está sendo treinado. Então a família que você teve, a rua que você foi morar, os bullying que você enfrentou, você lembra como se fosse hoje, né? As pessoas incompreensivas com as quais você lidou, as durezas, as dificuldades, a casa, tudo isso pode ser um grande pano de fundo de treinamento para algo bem significativo que você ainda vai passar. Num certo sentido, cristão nunca se aposenta. Você já viu alguns dos escritores bíblicos dizendo, olha, já deu, estou parando. Você vê Paulo no fim da vida dizendo, eu quero ir à Espanha. Eu tenho planos de ir até a Espanha. Então a palavra-chave na vida de Moisés, qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave? Você sorria, você está sendo treinado. Se você não sabia, agora eu te avisei, né? Você está sendo treinado. Um outro ponto alto do livro de Êxodo é a própria estada dos filhos de Israel no Egito. A gente não pode ignorar 430 anos. Não é 400 dias. É muito tempo. E desses 430, 400 como escravos. É muito tempo. Que povo teve essa formação de passar 400 anos no mesmo país sendo escravizado? Qual era o plano de Deus? Deus já tinha dito. Deus falou para Abraão em Gênesis 15, né? Vocês serão escravizados por 430 anos, vocês vão viver numa outra terra por 430 anos, e eu vou punir a gente daquela terra. Mas à medida que a revelação vai se expandindo da Escritura, nós sabemos que a estada de Israel no Egito tem um objetivo: formar uma nação. Formar uma nação forte, resistente, unida. Se você abrir comigo para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20, você vai ver que Moisés, nos seus discursos, ele dá um nome muito específico para o Egito. Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, diz assim: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. O Egito era uma fornalha de ferro. O Egito era um forge. O Egito era uma casa de ferreiro. Eles estavam sendo ali forjados, estavam sendo moldados para serem a nação mais diferente da terra. Às vezes é difícil entender os planos de Deus, né? Por que 400 anos? Por que não podia fazer isso em 100? Por que não podia fazer isso em 50 anos? Tem coisas que não pertencem a mim nem a você. As coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao nosso Deus. 400 anos para formar uma nação. Nessa estada do Egito, nós não podemos ignorar a figura do faraó, a pessoa do faraó. Para que Deus criou o faraó? Para que Deus vai usar o faraó? Romanos 8, 17. O próprio Deus diz: por isso eu te criei, o faraó, para fazer o meu nome conhecido em toda a terra. As histórias que aconteceram com o faraó, as resistências do faraó, fizeram o nome do Deus das Escrituras, como vimos na semana passada, o Deus de Sem, o Deus
mais conhecido de toda a terra. Um terceiro ponto alto do livro de Êxodo é a Páscoa. O que é a Páscoa? Páscoa significa, literalmente, passar por cima. Páscoa quer dizer isso. Por quê? Porque o anjo do Senhor passou por cima das casas dos egípcios. Dos judeus. Diferente do que fez na casa dos egípcios. Eu falei anjo do Senhor, não é essa a expressão que o texto usa, apenas o anjo. O anjo que entrou nas casas, feriu os primogênitos, matou os primogênitos. Mas nas casas dos judeus, ele passou por cima. A Páscoa tem um objetivo duplo. Primeiro, é recontar a história da escravidão no Egito. Essa história é deles, pertencem a eles. Eles deviam celebrar com o cordeiro, com o pão asmo, com ervas amargas, como fazem até hoje. Essa história é deles. Por que o anjo passou por cima? Deus deu a instrução objetiva. Deus disse: mate um cordeiro e pegue do sangue do cordeiro e coloque na porta. Aquela casa que tiver marcada com o sangue do cordeiro, o anjo não entrará, não matará o primogênito. O anjo passará por cima da casa. Esse é o sentido de Páscoa. E toda vez que o judeu fizesse isso, e o filho perguntasse: meu pai, por que nós estamos fazendo isso? E aí era a oportunidade dos pais recontarem toda a história do Egito. Um dos objetivos da Páscoa é recontar. Mas o outro objetivo é mostrar Jesus, porque toda a Bíblia é sobre Jesus. O cordeiro da Páscoa, o cordeiro pascal, ele tem as características de Jesus Cristo. Tinha que ser um cordeiro macho. Jesus é macho, né? Tinha que ser de 1 ano, ou seja, no auge da idade. Tinha que ser um cordeiro sem defeito. Jesus é sem defeito, Jesus é sem pecado. Essas características apontam para Jesus Cristo, que um dia Jesus Cristo viria a esse mundo derramar o seu sangue em nosso favor. A Páscoa aponta para a morte de Jesus Cristo. E aí nos vem a pergunta: como é que alguns crentes conseguem relacionar isso com o ovo de Páscoa? Estamos falando de Jesus Cristo indo para a cruz. Jesus Cristo que desceu do seu trono para dar a sua vida pura na cruz, para suportar todas as dores. Ele não tinha que fazer aquilo. Ele não tinha que enfrentar os nossos pecados sobre ele, mas ele fez. Então, como é que algumas pessoas conseguem ficar felizes com o ovo de Páscoa na Páscoa? Por que você fica feliz? Você devia chorar. Você devia ter pena de quem te ofereceu um ovo de Páscoa, que é sinal de que a pessoa não reflete, não faz nenhuma relação entre Páscoa e Jesus Cristo. Quem inventou o ovo de Páscoa? Nós não temos ovo de Páscoa na Bíblia, nós não temos coelho de Páscoa na Bíblia. Se de repente essas coisas aparecem como símbolos da Páscoa, essas coisas são mentira, e nós sabemos quem é o pai da mentira. Por que algumas pessoas ficam felizes? Qual foi a última vez que você ganhou um ovo de Páscoa? Você ficou feliz? Você devia pensar assim: meu Deus, não sabemos nada sobre o significado de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei do Universo, descer da sua glória
e entregar a sua vida na cruz em nosso lugar. E eu trato isso apenas como uma festinha comercial. E algumas pessoas ficam tristes. Não ganhei nenhum ovo de Páscoa. Meu Deus, o ovo do Satanás. Devia chamar assim, o ovo do Satanás. Que tal a gente adotar esse nome, né? O ovo do Satanás, né? Quantos ovos Satanás tem? Eu não sei, mas ele tem um que se chama ovo de Páscoa, né? Porque nem de longe Deus aprova. E se Deus não aprova, a pergunta é o seguinte: por que você aprova? Você já sabe que Deus não aprova. Você não quer ser o esquisitão, né? Você não quer olhar para os seus filhos e dizer: filho, isso é mentiroso. Mas pai, eu quero. E o seu coração para menino chorando é uma desgraça. Se for vô e vó, então lascou, né? Você não quer ser o esquisitão, você não quer ir para a queda de braço, então você cede. Pastor, mas o menino quer. É o menino mesmo. Uma boa parte da minha vida, meus irmãos, tem sido destinada a, entre aspas, livrar crentes do paganismo. Os crentes são pagãos. Eles dizem que não são, mas os seus costumes são pagãos. E muitas vezes seus costumes são católicos. Tem crente que é mais católico do que o católico. Acredite. Tem crente mais católico nos seus costumes, nas suas práticas, no seu estilo de vida, mais católico do que um católico. Católico perde feio. Por exemplo, tivemos agora o Dia de Finados. Quem criou o Dia de Finados? O Papa. E eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? Né? O Papa determinou que você tem que ir no Dia de Finados no cemitério. E você vai. Percebe como você é obediente? Você tem o ano inteiro para ir. Mas você está tão preso ainda a certas coisas, você é tão religioso, de substituição em certas práticas, que você faz coisas sem refletir sobre o que você está fazendo. Eu não estou dizendo que é proibido você ir ao túmulo do seu antepassado, né? As mulheres, discípulos de Jesus, também foram. Eu estou dizendo, por que você vai? Como vai? De que maneira vai? E em obediência a quem você vai? Então, quando alguém nos dá um ovo de Páscoa, se nós fôssemos apaixonados pela verdade, nós teríamos que orar por essa pessoa. Nós teríamos que orar por nós mesmos, porque nós não estamos nem aí para o sacrifício de Jesus Cristo. Não importa se o simbolismo vivido é mentiroso ou falso, nós queremos nos alegrar juntos com as celebrações pagãs. Algumas pessoas não podem dizer que não conhecem a verdade. Algumas pessoas são crianças na fé. Crianças. Eternamente crianças. Uma criança não sabe das coisas. Então aqueles que sabem, eles não são mais criança na fé, são moleques na fé. Porque a criança faz por inocência. O moleque faz por molecagem. Não, esse pastor é muito radical, esse pastor é besta. Né? O dinheiro é meu, o ovo é do capeta e eu comprei e pronto, e ninguém tem. Nada a ver com isso. Em algumas casas, eu já vi tanto paganismo que eu gostaria de bater o pó dos meus pés naquela casa. Falei, eu estou livre aqui, o senhor sabe. Deus sabe. Deus sabe que eu ensinei. Existe um tempo em que a gente se acostuma com a mentira. E existe um tempo que a gente se diverte com a mentira. Existe um tempo que a gente fica com pena dos mentirosos. E existe um tempo em que a gente passa a ser mentiroso também. Quando você dá um ovo de Páscoa para o seu filho, qual é a mensagem que você está passando para ele? Está dizendo, papai crê no evangelho, mas eu não sei qual é a relação que ele faz. Eu não sei se ele entende direito a profundidade de Jesus Cristo, Filho de Deus, ir para a cruz. E ele acha que
Isso pode ser simbolizado num ovo de Páscoa. Quarto ponto marcante no livro de Êxodo é a lei de Moisés. Quando os filhos, eu estou dando aqui não necessariamente na ordem, tá? Quando os filhos de Israel saem do Egito, há poucos dias nós vimos uma mensagem sobre os bastidores da entrega dos 10 mandamentos. Muita gente falou, não sabia que era daquele jeito, né? Eu não sabia que era tão assustador daquele jeito. Pois bem, você lembra tudo aquilo que aconteceu no monte, em Êxodo 19. Mas os 10 mandamentos não são toda a lei. Depois ela se desdobra. Eles são uma síntese da lei. Depois ela se desdobra. Da mesma maneira que os cristãos ainda têm muito problema com o paganismo, os cristãos ainda têm muito problema com a lei, de não saber de nossas liberdades em relação à lei. E o direito que nós não temos de estarmos acusando pessoas o tempo todo, baseado em algum versículo ou outro, isolados da lei. Então, há algumas coisas que você precisa entender sobre a lei de Moisés e a sua posição em relação a ela. A primeira delas é que a lei de Moisés é como se fosse uma constituição de uma nação. Nós não temos a nossa constituição. Nós não temos a nossa constituição de quanto? De quando? 1988, né? Grandes esperanças tivemos, né? Grandes esperanças tivemos. Então, lá estava meus... Quantos anos eu tinha? 16, 13, né? Ia para o rumo dos 17 anos. Então, a lei é a Constituição. Entenda isso. Essa é uma daquelas situações em que o Estado e a religião seriam a mesma coisa. Você entende isso? O Estado e a religião seriam a mesma coisa. Alguns países islâmicos querem exatamente esse modelo. O Estado e a religião sendo a mesma coisa. A constituição da nação seria o Alcorão. No caso de Israel, a lei era a Constituição. Em Êxodo 19, 6, Deus disse o sistema de governo. Não é nem mesmo monarquia. Monarquia foi um acidente. Não é presidencialismo. Não é parlamentarismo. Qual é o sistema de governo? É uma teocracia. Êxodo 19, 6 é um reino de sacerdotes. Quem governaria a nação? Os sacerdotes. Deus passaria a palavra para os sacerdotes. Os sacerdotes passariam a palavra para os líderes das nações. Os líderes para os líderes tribais. E para o resto do povo, esse era o sistema proposto por Deus. Então não existia um Estado laico. A nação e a religião são a mesma coisa. A lei de Moisés é uma constituição. Aqui as pessoas começam a se perder. Porque elas querem implantar coisas na nação que Deus não mandou. Aliás, essa Constituição, quando a gente for dar a palestra de Deuteronômio, você vai ver que essa Constituição muda. Já ali no Velho Testamento, ela mudou sobre vários aspectos. Algumas coisas que eram para o deserto já não funcionam quando entrar na terra que o Senhor te dá. Mas inicialmente ela era a Constituição da nação. De onde vinha o sistema jurídico? De onde vinha o sistema penal de Israel? Vinha de onde? Da lei. Estava tudo lá, né? Quais eram as regras para questões de herança? Estava lá, tudo lá. Até regras sanitárias, até para fazer cocô. Acredite, as regras estavam lá.
foi dada essencialmente naquele sentido detalhado para a nação de Israel. O menino nasceu, tem que circuncidar ao 8º dia. Por quê? Porque a Constituição diz, né? O manual da teocracia para a nação diz. No Brasil, estamos sujeitos a isso? Não. Depois da colheita, 50 dias, tem que ter a festa do Pentecostes. Isso é a Constituição da nação. No Brasil, estamos sujeitos a isso? Não, nem a igreja, nem ninguém. Isso era uma lei para Israel. Era tão lei para Israel que as outras nações vinham ver a festa dos tabernáculos. A Páscoa, no formato que foi dado no Egito, tinha que ser celebrada anualmente. Estamos presos a isso. Você sabe que quando eu me casei, aí eu pensei assim, rapaz, a minha Páscoa vai ser diferente. Eu vou fazer com carneiro, com não sei o quê, com ervas amargas, com vinho. Eu vou explicar para os meninos. Falei, não, esse trabalho não é meu. Isso é uma coisa para os judeus. Eu sou um cristão. Eu não sou um judeu. O que a Bíblia ensina para mim sobre Páscoa? Diz que Cristo é a nossa Páscoa. Bonitinha a Páscoa dos judeus. Me ofereci para participar de uma e os judeus não deixaram. Uma coisa lá dentro deles. Fizeram muita pergunta. Né? Muita pergunta. Falei, não, tem pergunta demais. Né? Tem pergunta demais. É deles. É uma coisa pertencente a eles, porque a Constituição da nação assim dizia. Essa é uma das funções da lei de Moisés. É ser a Constituição da nação. Tudo está lá. Como a nação deveria ser, os limites de terra, questões de assassinatos, a coisa mais próxima de prisão, que era as cidades refúgio, regras sanitárias, tudo naquele contexto, um contexto agrícola, de uma cultura nada parecido com a cultura de hoje, as regras estavam lá. Mas você também precisa saber de outras funções da lei. Por exemplo, a lei foi dada, segundo o livro de Romanos, para pleno conhecimento do pecado. Ninguém pode ser justificado por obras da lei, visto que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aliás, algumas pessoas ficam perguntando assim, pastor, o senhor disse que não é para nós, se nós não somos Israel, então o que é para nós? Eu quero a minha mãe, eu não estou entendendo mais nada. Ai, meu Deus, esse pastor me bota em choque. Irmão, é simples. O que é para nós? Tudo que o Novo Testamento disser que é para nós. Se o Novo Testamento disser que circuncisão é para nós, vai ser para nós. Né? Mas diz sim ou não? Não. Se o Novo Testamento disser que vestir roupa de uma cor só é para nós, é nós. Mas diz? Não. Se o Novo Testamento disser que a mulher que se divorciar, preste bem atenção. Se o Novo Testamento disser que a mulher que se divorciar e se juntar a um outro homem, ela foi repudiada pelo marido, e se juntou a um outro homem, aí depois ela se arrepende e quer voltar para o marido. Aí o marido diz, não posso, porque a lei proíbe que eu pegue você de volta. Se o Novo Testamento dissesse isso, a gente tinha que fazer assim. Mas não diz. Não diz. A Constituição da nação de Israel dizia, não pode. O Novo Testamento, né? Se manda perdoar 70 vezes 7, então, né? É muito diferente. Então o que é para nós? Aquilo que o Novo Testamento disser que é para nós. Né? Honrar pai e mãe é para nós? Ups! Né? Não adulterarás. É para nós? E não namorarás. Nem havia namoro naquela cultura, né? Como é que a gente vai ter uma posição sobre isso? Então, tudo que o Novo Testamento reforçar, está valendo. Tudo que o Novo Testamento calou, fazia parte da Constituição
da nação de Israel. Mas, voltando, a lei foi dada para ampliar o pecado. Porque se tem um lugar que você fica sabendo dos seus pecados, é a lei de Moisés. A lei de Moisés está o tempo todo dizendo, isso é pecado, seja santo, purifique-se. Porque isso aqui é pecado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Ela foi dada para ampliar o pecado. Mas você precisa saber também, e aqui eu preciso repetir isso, porque não há uma clareza às vezes para as pessoas, é de que a lei não tem poder salvador. Não tem. Poder salvador, zero. Romanos 8,3 diz que isso era impossível para a lei, porque ela estava doente. Ela estava enferma. Enferma por causa de quê? Da carne, do nosso pecado. Existe alguma coisa que parece que é mais forte que a lei, que é a carne, o pecado. Então, a lei não tinha poder salvador. E se um dia você ouvir algum pregador dizendo assim, olha meus irmãos, no tempo que o homem era salvo pela lei, você tem que pensar assim na sua mente, nunca houve esse tempo. Nunca houve. Nunca, absolutamente nunca. Se eu perguntar aqui o nome de algumas pessoas se vão estar no céu, você diz, vai. Aí eu mostro os pecados dele e você vê que pela lei eles não poderiam ser salvos. Por exemplo, se eu perguntasse, Davi vai para o céu? Aí você diz, vai, ele é um homem segundo o coração de Deus. Com aquele tanto de mulher. E Salomão foi dito para ele, a minha misericórdia jamais se apartará dele. Mas era ruim o negócio ali, não é? Então a lei não tinha poder salvador. Então como é que as pessoas eram salvas? Como sempre foram. Pela graça. Como sempre foram. A Bíblia diz que a lei, ela interveio, ela é um tipo de intervalo, né? É uma coisa que foi colocada ali numa brecha que faltava antes que viesse o Messias, né? Interveio a lei. É uma coisa muito específica para um determinado tempo. As pessoas sempre foram salvas pela graça. Mas você precisa entender também, meu irmão, minha irmã, que a lei é uma graça. Você não acha a lei muito pesada? Por exemplo, Deus diz, não trabalhe no sábado, não faça nenhum fogo. Aí um cara fez um fogo. Tem sempre quem testa os limites, né? Um cara fez um fogo e ele foi apedrejado. Aí você fala assim, que horror, que coisa pesada. Eu lhe pergunto, o que é mais pesado? Não trabalhar no sábado ou ser escravo no Egito? O que é mais pesado? Folgar no sábado era facinho, fichinha. Era só lembrar, puxa, no Egito a gente sofria tanto. Agora Deus só pede que a gente pare. Então a lei, comparada com o Egito, é uma graça. Você tem que fazer a festa da colheita. Puxa, de novo, festa da colheita. Não, no Egito você não tinha nem colheita, seu ingrato. No Egito você não tinha nem colheita. Você tem que circuncidar os filhos. Para que isso? Eu não sei. Pois é, no Egito você tinha que matar os filhos. Ao nascer, tinha que matá-los. Você tinha que pagar um resgate pelo menino. A gente devia impor esse negócio aqui na igreja. O menino nasceu, tem que pagar um resgate, né? Eu não me lembro do preço. Mas nasceu. Quem teve menino esses dias aí, né? Tem que trazer o resgate aí, irmão. Se serve para aliviar, era só dos homens, tá? Pagamento só pelos homens. Poxa, no Egito você nem tinha direito aos seus filhos. Eles eram escravos do faraó. Então, se você comparar bem, a lei é muito graciosa, não é? A lei é maravilhosa. Um outro ponto alto Deixa eu dizer uma coisa que eu queria dizer no início. Essas palestras sobre os livros do Pentateuco, elas podem vir a ser
um pouquinho mais longa. Assim, do fundo do meu coração, se você cansar e quiser sair, sem problema, tá? Ninguém vai nem ver que você saiu. Ninguém vai nem ver. Não, na boa mesmo. Elas não são muito longas, elas são só um pouquinho mais longas. Outro ponto alto eram as pragas do Egito. Pragas do Egito também tem alguns objetivos. Um deles era humilhar os deuses do Egito. Cada uma daquelas pragas tem um deus egípcio relacionado. O Nilo era um deus. E Deus transforma o Nilo em sangue. As rãs, haviam deuses em forma de sapo. Deus humilha todos os deuses do Egito, né? Inclusive o faraó, que se achava um deus. Mas um outro objetivo das pragas do Egito é anunciar o nome do Senhor em toda a terra. Vamos comigo para Êxodo 9. Êxodo 9. Aliás, o pessoal do negócio do resgate dos meninos, né? Aquele pessoal que é criativo, que faz aquelas campanhas, espero que eles não nos ouçam, né? Que não, logo você vai ter a campanha do resgate do primogênito, né? Vai ter alguém fazendo uma campanha. Quer abençoar seu filho? Pague o resgate. Dê uma oferta, né? Pague o resgate. Êxodo 9, de 13 a 16, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó e diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixarei meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Veja, o objetivo das pragas. Lembra do Deus de Sem? Bendito seja o Deus de Sem. O nome dele tem que ser espalhado. A terra toda ficou sabendo das pragas do Egito. Pois já eu poderia ter te estendido a mão para te ferir, e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Deus está dizendo para o faraó: já podia ter matado você. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Esse é outro objetivo das pragas do Egito: anunciar o nome do Senhor em toda a terra. Mas assim, um objetivo implícito também é mostrar a dureza do coração humano. As pragas são milagres, são sinais sobrenaturais. E não se iluda com milagres. Eles por si só não têm poder para transformar o coração humano. As pragas do Egito são o maior sinal disso. Porque com todas aquelas pragas que eles viram, quando Moisés demora um pouquinho, o que eles fazem? O que eles fazem? Quando Moisés demora lá no monte, bezerro de ouro. Ele já tem dúvidas se Deus é Deus. Mas, gente, foram tantos sinais. Milagre por si só. Os milagres de Jesus foram suficientes por si só para quebrantar o coração humano? Não. Não. Se tivesse visto o homem andando sobre as águas, se eu tivesse visto Jesus andando sobre as águas, eu penso, é nós, é o Messias. Yeshua HaMashiach, né? Hashtag Mashiach, né? Tamo aí, tamo junto. Não. Quando Jesus morre, tudo aquilo foi esquecido. Todo o seu poder foi esquecido. Milagres por si só não transformam o coração humano. Outro ponto alto, né? Assim, é isso mesmo. Outro ponto alto, número 6, o tabernáculo. É bonito o tabernáculo, não é não? A maneira como foi construído e tudo mais. Ele tem o objetivo específico de mostrar Jesus Cristo. Todo o tabernáculo fala
sobre Jesus. E é engraçado o que acontece quando se termina o tabernáculo. O que acontece? Êxodo 40. O que acontece quando termina o tabernáculo? O que acontece? Vocês leram Êxodo? O que acontece quando termina a construção do tabernáculo? A glória de Deus enche o tabernáculo. Jesus Cristo tem a ver com glória. João capítulo 1, versículo 13, diz, versículo 12 diz, e o verbo se fez carne. 13, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória. O tabernáculo tem tudo a ver com Jesus Cristo. Ponto alto número 7. O Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho. Ai, meu Deus, a gente ouve cada bobagem sobre o Mar Vermelho. Alguns crentes não conseguem entender a superioridade da palavra de Deus. Então, eles vão para a faculdade. E o professor faz BUM! Aí eles têm medo. Né? Desculpa aí, professor. Não creio mais no Mar Vermelho, não. Ai, desculpa. E aí eles precisam de uma explicação para o Mar Vermelho. Não, o Mar Vermelho abriu assim, não abriu assim, abrindo. Também não é assim, né? Abrindo. Abriu porque teve um tempo que baixava, entendeu? Teve um tempo que baixava. Aí como baixava assim a água pela canela, aí o pessoal passou. Aí o outro tonto fala, agora faz sentido. Leia a travessia do Mar Vermelho. A Bíblia diz que eles passaram a pé enxuto. Há uma tradição egípcia de escritos na arqueologia, de que houve um vento soprando a noite inteira. E a Bíblia diz exatamente isso, um grande vento oriental. Antes do Mar Vermelho se abrir, tem um grande vento oriental, ele parte o mar. A Bíblia diz várias vezes, eles passaram a pé enxuto. A pé enxuto. E as paredes lhes eram como muro. Se você crê que abrir não foi abrindo, sim, que foi só uma água pela canela, então você não pode crer também que o exército de Faraó morreu. Confere? Não é? Você não pode crer que o exército de Faraó morreu. Você vai ter que dizer, morreu, mas não foi morrendo. Né? Porque, né? Se era água na canela, como é que afogou o exército de Faraó? E a arqueologia mostra todo instrumento de guerra sendo escavado naqueles lugares. Bigas, inclusive, bigas. Cuidado quando você tem inveja da comunidade científica. Não há conflito algum entre ciência verdadeira e a palavra, só que milagre não precisa ser explicado cientificamente. Se você explicar, não é milagre. Surgiu nos anos 70 e 80 um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Era um livro que tentava explicar todos os milagres com explicações científicas. Se eu preciso de explicações, não é milagre. O milagre é sobrenatural. Ponto de destaque número 8. Para a gente encerrar, o deserto. O deserto. O deserto é chamado de, em Deuteronômio 1:19, de o grande e terrível deserto. Eu não gostaria de andar em deserto. Né? Deserto não tem água. O dia no deserto, aos que quiserem ir para Israel em 2018, quer dizer que a gente vai fazer o caminho do deserto. Aí alguma pessoa me perguntou assim, mas é a pé? Eu falei, não, é num ônibus com ar-condicionado. Calma aí, é num ônibus com ar-condicionado, entrando pelo Egito. Deuteronômio 1:19, o grande e terrível deserto. Deserto chama a atenção para amadurecimento. Sim, deserto é a escola de Deus. Todo mundo tem os seus desertos. Eles podiam ter chegado em Israel entre 10 e 15 dias. Mas eles vão ter que rodar no deserto por 40 anos. A pergunta é, uma nação que foi escrava por 400 anos,
Um povo, né? Não uma nação organizada, um povo. E eles são tirados agora para virar uma nação. É bom virar uma nação em 15 dias? Não. Eles precisam amadurecer, precisam criar leis, precisam criar departamentos, juízes. Uma das últimas tarefas de Moisés é estabelecer juízes. E eles precisam criar uma dependência de Deus. O deserto tem a ver com dependência. Aquele versículo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é no contexto do deserto. É Deuteronômio 8:3. Ele te fez rodear pelo deserto, te alimentou com maná, te fez passar fome, para que saibais que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No deserto, eles tiveram que aprender a depender do Senhor. Eu queria encerrar fazendo uma tempestade cerebral. Que cuidados de Deus o povo de Israel recebeu no deserto? Qualquer coisa que você souber. Oi? A nuvem, né? Importante a coluna de nuvem. Porque, espera aí, calma aí. Maná é fácil. Quem falou maná? Mas é bom. A coluna de nuvem, porque o deserto é quente. Eu imagino que a coluna de nuvem era um ar-condicionado, né? Era para refrescar. Que outros cuidados? Alguém falou maná. Quem falou maná? Foi você, Leia. Né? Calma, rapaz. O maná, alimento. Eles foram cuidados. Você falou o quê? Codornizes. Codornizes é a coisa mais próxima que você conhece da nambu. Né? Eles comeram no deserto. O que mais? As roupas não envelheceram. Olha que coisa. Ficaram sempre fashion. Né? Roupas fashion. As roupas não envelheceram. O que mais? Só levanta a mão. Fala assim, eu. A coluna de fogo à noite. Para iluminar. Para conduzir. E para aquecer. Porque o deserto, de dia, quentão. E de noite, frião. Né? O deserto é contrastes. Coluna de fogo. O que mais? Água como? Água da rocha. Água da rocha em Refidim. Água da rocha em Meribá. Água saindo da rocha. Deus sabe as rochas que tem água. Relaxa aí. Deus sabe. Deus sabe onde está a solução do seu problema. Deus sabe. Relaxa aí. Calma. Relaxa. Deus sabe. Né? Tem mais? Os sapatos que não se acabaram. Né? Sapatos, não era bem arezo, assim, mas uma sandália. Não era um escarpão, mas eram umas sandálias de correias da hora, da moda, que dava para ficar legal por 40 anos. As sandálias não se estragaram. Tem mais? Transformar água amarga em água doce. Chegaram nas águas de Mara. Águas amargas. Pô, você está no deserto. Aí tu chega na água e ela está amarga. Puxa vida, Deus conhecia o processo para potabilizar. Tem essa palavra não? Potabilizar. Para adocicar a água. Águas de Mara foram tornadas em águas doces. Tem mais? As vitórias sobre as outras nações. Deus, primeiro que sai contra eles é Amalequitas, né? Deus vai garantindo as vitórias sobre as outras nações, apesar da improbabilidade. Porque Israel nunca guerreou, é um povo escravo. Sabe nem o que é um cavalo, né? Vão ter que enfrentar carros de fogo. Deus disse para eles, olha, os carros deles vão queimar. Não tenha medo dos seus carros de fogo, vocês vão queimar os carros de fogo dele. Tem mais? Parou. Mas tá bom também, né? Muita provisão. A grande pergunta é se você crê que é esse o mesmo Deus que cuida de você. Quando você não crê que é o mesmo Deus que cuida de você, você entra em pânico.
né? Acredite, Deus sempre saberá o que é o melhor para você e Ele dá o que você precisa, não necessariamente o que você quer. Se naqueles dias eles precisavam de sandálias da hora para aqueles dias, então foi, né? Se naqueles dias eles precisavam daquelas vestes, então foi. Relaxa. O mesmo Deus que deu no deserto é o Deus que cuida de você. O pessoal do seminário vai receber o questionário de Gênesis e vocês já tem lá o material de Êxodo. Semana que vem vocês recebem o material de Êxodo. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o mesmo Deus que um dia tirou o povo de Israel do Egito e lhes deu uma lei para que eles a cumprissem, fez uma aliança com eles. Mas nós te agradecemos porque também agora temos uma nova aliança, revelada em Jesus Cristo. Ajuda-nos, meu Pai, a estarmos confiantes de que não há nada naquela lei que venha nos salvar, a não ser o sacrifício de Jesus. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.